irmãos que estão lá atrás, ó, se puderem vir para cá para frente, em nome de Jesus, se puderem, sente mais aqui, ó, os irmãozinhos, sem vergonha. A gente tem que ter vergonha de ir para o inferno, essa aí tem que ter vergonha. Eu não sei porque o povo senta lá atrás. Gostei da atitude dos irmãos, mais novato, tomar logo atitude, ó. Amém? Sei porque o povo tem vergonha de sentar na frente da igreja, não? Parece que vai passar por alguma prova seletiva, alguma. Dona Néa, vem pra cá pra frente, dona Néa. Só senta aí atrás, vem pra aqui. Amém? Vem pra cá, meu padrinho, pra cá, meu padrinho. Parece que meu padrinho pra caramba. Toda vez que eu vejo ele, eu me lembro também do irmão de minha mãe, tio e padrinho, quando eu era católico, me batizou. Né? Aí, a língua. Amém? Tem alguns corajosos que já tomaram providência, graças a Deus. Atrás só ficou Dona Judete, porque a Dona Judete está com uma vizinha lá, vizinha no que vim. Daqui eu estou vendo tudo. Daqui eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Para ela não ficar com vergonha, fica aí mesmo, pensa, viu? Para não ficar com vergonha. Não tem problema não. Mas está me ouvindo aí bem, tá? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não. Está me ouvindo bem atrás? Isso aqui é importante, amém? Louvado seja Deus. Então, quando Jesus fala então assim, essa palavra começa, perdão, com então me dá até medo. Falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares da ceia e as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois
Qual é maior, o ouro ou o templo que significa o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. E dizeis: se existíssemos num tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles aceitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que for derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas, os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vides tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém? Louvado seja Deus sobre todas as coisas.
Quem eram os escribas e fariseus? Eram homens maus? Não, eram doutores da lei. Homens que conheciam a palavra, homens que foram ensinados para pregar a palavra, conhecedores de 613 leis mosaicas, das quais eram ensinadas às outras pessoas. Mas a queixa de Jesus contra aqueles homens era justamente a prática humanista deles, ou seja, pregavam o que não viviam. E o interessante é que esta exortação Jesus está dando para os seus discípulos. Nós vamos ver daqui a pouco também lá, essas são para que habitam em cima dos altares, para que não se ensoberbeçam, não se achem maior do que a autoridade máxima, que se chama Yeshua HaMashiach, aquele que a si mesmo se colocou na cruz e a si mesmo saiu do sepulcro ao terceiro dia. E quando Jesus ele inicia a sua pronúncia, ele diz com todas as palavras, observai no versículo 3, pois e praticai tudo o que vos disserem estes homens, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem o que não a praticam. E no versículo de número 4, pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e leis, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles pregavam a lei, mas eles não cumpriam os mandamentos dos quais o próprio Cristo, na época, falava acerca do teu conhecimento, porque eles e muitos dos que ali estavam já conheciam Jesus, que com 12 anos Jesus disputou com os doutores da lei, e eles ficaram pasmos com o que Jesus lhes falava. Um jovem, um menino, uma criança com 12 anos, quando Maria, mãe de Jesus, e José, o seu padrasto, o carpinteiro, voltaram da viagem em nome de Jesus e esqueceram, propositalmente pela vontade de Deus, aquele menino entra ali naquela sinagoga e começa a disputar com os doutores da lei. E ele diz mais: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largo filácteros, o que era isso? Pergaminhos com textos bíblicos, que muitas vezes com seus rituais entravam com suas estolas sacerdotais, apresentando ao templo, a sinagoga, e ali pregavam a palavra com maior autoridade, mas eles traziam a glória para si mesmos. E Jesus estava ensinando aos discípulos: não queiram ser chamados de rabi, que quer dizer mestre, porque mestre só existe um para vocês e sou eu. E não chames de pai, porque pai só existe um e ele está lá em cima. E ele advertindo os seus discípulos acerca daqueles homens, porque aqueles homens, assim como todos os homens da época naquele local, conheciam a aparência física, estereótica daqueles homens. Mas só que Jesus, Patrícia, conhece cada um de nós por dentro. E Jesus estava advertindo os seus discípulos acerca da falsa doutrina, ou das falsas profecias, ou dos falsos profetas que eram estabelecidos através da vida daqueles homens. E ele começa a adverti-lo: cuidado, não façam o que eles fazem, ouça tudo o que ele diz, conforme o que está escrito nos pergaminhos, melhor dizendo, nos manuscritos bíblicos. Tudo isso que eles estão dizendo, façam. Mas quando vê a conduta deles na rua, em cima do templo, que eles querem se exaltar, serem exaltados, eles querem sentar nos primeiros lugares da sinagoga, querem estar no primeiro lugar na ceia, em tudo eles querem ser achados como homens
seletos, ou louvado seja Deus, selecionados, diferente da multidão. Não praticai essas ações, porque aquele que for humilhado será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Toda a honra e toda a glória, ela sempre será dedicada e devocional a Deus. Então, o tempo todo Jesus adverte os doutores da lei. E não é diferente nos dias de hoje. Homens que fizeram suas faculdades, que conhecem a palavra e distorcem. Uma certa feita, eu estava ouvindo uma determinada programação e vi um determinado pastor, também um doutor da lei, que conhece também as leis, conhece a palavra, e pegou aquela palavra do jovem príncipe que tem um encontro com Jesus e diz: bom mestre Jesus, por que você me chama de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. O que farei eu para herdar o reino de Deus? Jesus recita aí os mandamentos, tudo quanto ele deve fazer. Ele: mas tudo isso eu faço, eu estudei, eu cumpro essas determinações. E ele já ia saindo em passos largos com alegria. Jesus: ei, moço, faz um favor, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, perdão, e segue. Não é assim a palavra? Mas aí o doutor da lei, que estava num determinado programa, disse: olha, quando Jesus se encontrou com aquele jovem príncipe, disse a ele: desceu tudo. Então, é isso que Jesus estava advertindo os discípulos. Está escrito nos manuscritos bíblicos, no pergaminho, nos textos bíblicos: sigam à risca tudo quanto ele vos ensinar, mas quando tiver alguma atitude errônea, caia fora. Mas interessante é que Jesus não manda que eles julguem aqueles homens, simplesmente não ande segundo o andamento daqueles homens, mas o ensinamento deles, louvado seja Deus, siga-os. Essas são para aqueles homens que estão em cima dos altares, que o povo conhece por fora, mas Deus conhece por dentro. Homens que eu falo em gênero, homens e mulheres espalhados nesse Brasil, homens que até fizeram a faculdade, conhecem a palavra de Deus, de có e salteado, mas distorcem em alguns momentos, alguns para adquirir poderes aquisitivos maiores, outros para se ensoberbecer, acharem ser mais homens do que os outros, ou maior do que Deus. Usam de vãs doutrinas, usam dos preceitos bíblicos e fazem, ao invés de bênçãos, maldições, ao invés de profecias, feitiçarias. Homens em cima de templos que enchem a boca com água, manda que as pessoas fiquem enfileirados embaixo e cospe na boca da pessoa, manda abrir a boca dizendo que é uma unção. Que unção é essa que a Bíblia não ensina? Por isso que a Bíblia, ela nos adverte: examinai as Escrituras. Sabe qual é o tema dessa pregação? O sermão é o alicerce para a sua vida. Ouça tudo quanto vier da parte de Deus, mas tudo quanto você vê que vier da parte do homem, retenha. Não receba, não aceite. Aceite tão somente o que é de Deus. Porque Jesus advertiu os seus discípulos, para não chamar aqueles homens de mestres. Porque ele disse: seu mestre sou eu sou mestre de vocês. E não me chamem de pai, porque o nosso pai, ele está lá em cima. Essa é a palavra de Jesus, ou foi para os discípulos. Só que em João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus está em um determinado lugar com grande multidão, e essa é para cada um de nós que aqui estamos, e diz que de repente Jesus olha propositalmente e diz: como é que nós faremos para alimentar essa grande multidão? E alguns deles se exaltam: e agora, o que é que nós vamos fazer? Não temos dinheiro aqui para comprar pão para alimentar todas essas pessoas. Um deles se levanta, se não me falha a memória, Marcos, e diz assim: olha,
jovem Marcos diz assim: olha, tem um jovem, André, obrigado, André, tem um jovem ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele manda que todo mundo se sente. E diz a palavra que ele alimentou mais, ou quase 7.000 pessoas. E aquele povo começou a andar atrás de Jesus. Essa é outra advertência. Começaram a andar atrás de Jesus. Jesus pegava o barquinho, quando partia para um lugar, eles iam atrás de Jesus. Foram em Tiberíades, chegaram lá, não encontraram Jesus e seu discípulo, entraram na embarcação de novo, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum. Jesus chega em Cafarnaum, e aí Jesus começa a falar com eles: eu sei porque vocês estão atrás de mim, porque vieram atrás de emprego, porque vieram atrás de relacionamentos, porque vieram atrás de cura, porque vieram atrás de milagres. Eu estou falando no tempo de hoje. Porque vieram atrás de uma reconstrução na vida familiar, porque vieram atrás de uma alegria que não consegue mais sorrir, porque a casa está um pandemônio. Eu sei porque vocês vieram atrás de mim, não pelo que eu sou, mas sim pelo que eu faço. Mas naquela época Jesus disse: eu sei porque vocês estão atrás de mim. Não são pelos milagres que eu opero, mas pelo pão que vocês comem. Quero dizer a vocês que eu sou o pão da vida, aquele que desceu dos céus. E quando Jesus fala isso, até os discípulos olharam para Jesus e começaram a criticá-lo. A Bíblia vai dizer que Jesus começa dentro da sinagoga em Cafarnaum a pregar dura, severamente, contra aquela multidão que estava ali, ou contra aquele povo que estava ali. E quando ele começa a pregar, começa a advertir: não venha só para a igreja atrás de emprego, não venha só para a igreja atrás de um restabelecimento, louvado seja Deus, na vida conjugal. Não venha para a igreja só para tirar seu marido da cachaça, seus filhos das drogas. Não venha só para a igreja para procurar melhoria na sua saúde. Venha para a igreja para procurar o verdadeiro Deus. E quando ele fala, quando ele começa a falar severamente, a Bíblia diz que o povo não gostou de ouvir aquilo. Como nos dias de hoje, o povo começou a se dispersar. Um por um. Só ficaram os discípulos. Está lá, capítulo 6, versículo 60 a seguir. E Jesus olha para eles e diz: e vocês também não vão? Ele: para onde nós iremos, se só ti tem a palavra de vida eterna? Não vem atrás daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Vem atrás pelo que Jesus pode ser na sua vida. Porque o que Jesus pode fazer na sua vida, Ele faz na vida de qualquer um. Isso é o natural de Jesus, fazer milagres e prodígios. Mas Jesus ser na vida de uma pessoa, isso não é na vida de qualquer um. Porque muitos foram e são chamados, mas poucos são os que serão escolhidos. Então venha para a presença de Jesus, dizendo: Jesus, eu não quero o que o Senhor pode me dar, mas eu quero o que o Senhor é para mim. Então seja meu mestre, então seja meu pai, e muda a história da minha vida, não nesse plano terreno, mas na vida espiritual. Eu quero viver com o Senhor para sempre. Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia vai dizer que é para você construir a tua casa numa alicerce de Jesus Cristo de Nazaré. Porque se vier o temporal, o vento, a chuva, não derruba. Quantos crentes têm caído? Quantas famílias têm caído? Busca Jesus tão somente quando precisa. Eu estava ligando para um hoje. Eu disse: aí, Jesus abriu a porta de emprego, deu uma namorada, já está caindo fora, né? Não, pastor, que nada. Eu digo: não, o que, rapaz? Eu digo: mas o mesmo Deus que está, permite que o diabo tome. Mesmo Deus que te deu, permite que o diabo tome. Não é por isso, é por aquilo, é por isso, é aquilo outro. Jesus, Ele conhece você, irmão.
E muitas vezes acontece coisa na vida de cada um de vocês, para vocês verem quem é Jesus. E tem muitos aqui, e tem muitos que aqui nem estão, nem tem coragem de vir mais, porque Jesus já botou no estreito do estreito, e ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Vai serviço dura, sofrendo, passando por tribulações, por coisas concernentes a essa, mas ainda assim está com o queixo lá em cima. Redirecione o seu caminho ao Senhor. Jesus é o único que de fato pode nos julgar e nos ajudar. Use a sua humildade para ser exaltado diante de Deus e dos homens, mas não para se ensoberbecer. Não quero o que Jesus pode te dar. Eu não quero o que Jesus pode me dar, porque eu já sei que é meu por direito. Ele disse que buscai primeiro o teu reino e a tua justiça, vos serão acrescentadas. Já é meu. A cura já é minha, a bênção já é minha, o milagre já é meu, o prodígio já é meu, o bem-estar já é meu, mas eu quero Ele, eu quero Jesus, eu quero encontrar com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero viver Ele, eu quero ser em nome de Jesus a sua essência, eu quero que Ele derrame sobre mim teu cálice sagrado, para que o diabo não ache mais espaço na minha vida. Até quando sofrereis? Olha para o irmão que está do teu lado. Diga, até quando você vai ficar nessa vida? Diga, até quando você vai se permitir ser escravo do diabo? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Quantas pessoas hoje estão atrás de falsos profetas, porque a palavra é branda, porque os ensinamentos são ineficazes, porque a palavra tão somente é de uma passada de mão pela cabeça, é de que Deus vai te dar, que Deus te prometeu, é que Deus vai fazer. Não, Deus Ele pode fazer em sua vida, mas o que Deus Ele quer hoje é Ele ser em sua vida. Não adianta ter aquilo que Deus pode me dar, se eu não posso ter o Deus que pode me dar as coisas em minha vida. Então por que Ele advertiu os seus discípulos acerca dos escribas e fariseus, doutores, escribas, homens letrados? Porque Ele conhecia o coração daqueles homens. Deus conhece o coração de cada um que está aqui dentro. Quantas pessoas já vieram aqui dentro desse ministério, tempo de adorar, chorando, rastejando, se humilhando, orando, pedindo a gente que ore, que a gente faça a campanha, e Deus abençoou, e hoje deram-nos resposta como resposta, não a mim, mas àquele que vive e reina eternamente. Quantos já sentaram aqui, já me chamaram de pai, chama a pastora de mãe, é beijo pra lá, é não sei o que pra cá, é não sei o que pra lá, é uma palavra, sabe, mentirosa, e depois que Deus abençoa. Hoje foi o dia de eu chamar uns atenção no zap. Ela esqueceu que Deus é na sua vida, né, irmão? Prefere idolatrar o homem. Prefere estar nas igrejas aonde o homem seja a bola da vez. Deus usa para profetizar, usa, mas é todo o tempo. Aí ficam tirando a glória de Deus e pondo no homem, porque o homem se achou no direito agora de falar aquilo que Deus não manda, e virou uma prática natural isso agora. O homem desce do altar e chega e fica dando recado a um, a outro, dando recado, e o povo começa a pular igual a pipoca dentro da igreja, e que Deus mandou, e começa a dizer sonhos que Deus mandou te dizer. Olha, quem não sonha aqui? Alguém aqui, quem não sonha aqui? Quem sonha aqui? Levanta, só quem sonha, levanta a mão. Quem sonha? Sonha normal. Todos nós sonhamos. Aí um sabido desse, sabe, de uma vez pega, olha, Deus está mandando te dizer que Ele já te deu um sonho. Deus está mandando te dizer que aquele sonho Ele vai realizar. Ou Ele adverte, para ver se dá certo. Porque são doutores, escribas e fariseus, filhos do capeta, para tirar
aqueles que até são escolhidos de Deus, da visão celestial. Então aqui tem pessoas aqui que precisa urgentemente não vir atrás de pão, não vir atrás de água, porque Ele é o pão, Ele é a água. Aquele que come dele nunca mais terá fome, aquele que bebe da água da fonte da vida nunca mais terá sede. Mas venha atrás do que Ele pode ser para a sua vida. Não venha para a igreja quando você precisa, não, que Deus não é besta. Porque você vai ser tão hipócrita quanto os hipócritas que são citados aqui nesse texto de Mateus capítulo 23. Venha para a igreja quando tudo está bem. Venha para a igreja quando as coisas estiverem brandas. Venha para a igreja em agradecimento a Deus, em trazer a Ele: Deus, eu trago aqui as minhas satisfações ao Senhor, porque ai, se não fosse o Senhor na minha vida. Mas não, quando Deus dá bênção, você se esquece que Ele é Deus. Mas quando arrocha de novo, você lembra: existe um Deus lá em cima, que todas as vezes que eu peço, Ele dá. Mas tem uma hora que vai se cansar, tem uma hora que a conta vai chegar, e Ele não vai estar mais lá para te abençoar, e sim para te julgar. Deus, Ele conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite. Interessante que Jesus estava naquele lugar, imagino eu que os discípulos e todos que ali estavam pasmos com o ensinamento daqueles homens, cheios de alegria, e Jesus parado só olhando: olha, vem cá, e fica olhando: ai, esses escribas e fariseus cegos, homens que têm o conhecimento, mas no entanto são cegos, não conseguem ver o que está tão próximo deles, que é a minha presença. Não é diferente, missionária Paula, no dia de hoje. Homens que olham até para os altares, falam homem, gênero, mulher e homem, olha para os altares, aí vê o homem sendo usado por Deus, e começa a brilhar os teus olhos acerca daquele homem, mas não sabe que acima daquele homem há um ser supremo que está usando por misericórdia, quem sabe Ele como um canal de bênção para a sua vida, e é Ele e não Ele que deve ser glorificado e exaltado, porque a honra, a glória e o poder é dEle. Entende uma coisa? Olha, Paula, Deus não está aqui hoje só porque você veio aqui pedir nada a Ele, não. Ele está aqui sempre. Deus não vai estar aqui domingo porque tem alguma pessoa que vai vir aqui domingo pedir algo a Ele, não. Na terça também Ele vai estar. Deus não vai estar aqui só terça-feira porque talvez aconteceu algo segunda ou domingo na sua vida e você quer vir apresentar Ele. Não, na quarta também Ele vai estar aqui. De hoje a 8 Ele vai estar aqui. No livro de Isaías, se não me falha a memória, sua mãe pode até se esquecer de você, mas Ele nunca se esquece de você. Ainda que você se afaste dEle, Ele vai estar aqui te aguardando, como o pai do filho pródigo, que depois que voltou, Ele recebe com alegria. Então não queira ser idolatrado pelos homens, e nem idolatre homem nenhum. Então somente adore a Ele. Venha para Ele quando está precisando, isso é fato. Mas venha para Ele quando não está precisando. Venha para Ele quando estiver doente, mas venha quando estiver com saúde. Venha para Ele quando estiver desempregado, que Ele abre porta de emprego, mas continue vindo quando Ele te empregar. Venha para Ele quando estiver passando, processos de sentimentos terríveis, que não consegue nem arrumar um namorado ou namorado, mas venha também quando Ele te casar. Venha para Ele quando você estiver triste, mas permaneça com Ele quando alegre você estiver, porque Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Até quando? Até quando? Quando Ele disse palavras duras, está lá, João capítulo 6, 60. O povo começou a sair e não queria mais ouvir. Não, esta palavra não me encarece. Ele está se chamando de Deus, Ele está se exaltando. Não, Ele não é o pão da vida. E homens e mulheres que estavam naquele local viram o milagre que Ele fez, mas ainda assim, na hora que Ele disse: gente,
Vocês estão aqui, porque meu pai, no tempo de Moisés, fez descer maná dos céus. Ele, mas não foi Moisés, foi meu pai. Foi o meu pai que fez. Está aqui eu. Olha o que ele diz, versículo 51 do capítulo 6 de João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente, ela é comida, e o meu sangue verdadeiramente, ele é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram, que querem comer esse pão. Louvado seja Deus, pão viverá para sempre. Ele estava dizendo isso lá em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, louvado seja Deus, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Quem seria, pois, ou quem seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Ele está dizendo para crente aqui nesta noite: o irmão não me chamou embaixo à toa para pregar e depois fez aquele discurso à toa, dizendo que as palavras que são pregoadas aqui duras e não entram no coração de muitas pessoas aqui à toa, não. Porque Deus quer falar com o crente aqui nesta noite. Olha para o irmão que está do lado e diga: será que não é com você? Diga: será que não é comigo? Porque, parte B do versículo 64, bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e os que eram o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Alguém aqui foi concedido por Deus para Jesus? Quando Jesus começou a disputar com aqueles judeus, não foram egípcios, romanos, gregos, foram homens da terra de onde ele nasceu, que alguns deles chegam a dizer assim: tu és filho de José, carpinteiro, e de Maria. Mas só quem estava ali era o próprio Deus. E é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, dizendo a você nesta noite: quando você mudar para mim, a história da sua vida vai mudar para o mundo. Quando você se entregar para mim verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, eu me entregarei para você com Pai, com Filho e com Espírito Santo. E não há demônio que possa contra a sua vida, porque eu sou Deus. Eu sou aquele que abre o que ninguém pode fechar, e sou aquele que fecha aquilo que ninguém pode abrir.
A sua vida pode estar trancafiada, o diabo pode estar operando misérias, mas quando ele chega, ele limpa a casa, ele purifica o homem e ele transforma a vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então entende, em nome de Jesus, que Ele quer o melhor para você. Busca a Deus em tempo e fora de tempo. Busca Jesus em tempo e fora de tempo. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Quantos aqui já se tornaram para trás e não andam mais com aquilo que se é pregado aqui, que é o próprio Cristo? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também? Retirai-vos. Responderam-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Só Ele tem a palavra da vida eterna. Buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É momento de você mudar o teu pensamento, a tua natureza terrena. Mortifica ela, deixa a natureza celestial operar em sua vida. Deixa Deus trabalhar nos 4 níveis de vida da sua vida, não só no emocional, não só naquilo que você quer, não só naquilo que você almeja, não só nas suas pretensões, mas deixa Ele trabalhar não só também no nível físico. Deixa Ele trabalhar no nível, não só no nível intelectual, mas deixa Ele trabalhar no nível espiritual, que foi a última área que Ele trabalhou na vida de Jacó, quando mudou o nome de Jacó. Tem homens e mulheres aqui que poderiam ser algo para Deus, mas não são, porque não dão lugar a Deus, não são habitação do Espírito Santo. É porque Deus não quer, pastor? É porque o corpo está imundo? Não, porque vocês trancaram o coração e jogaram a chave para o inferno. Não quero. A palavra aqui, sabe, ecoa o tempo todo, é no coração de muitos aqui. Aqui tem uns 10. Não quero. Quero viver com Deus assim como eu estou. Se Ele quiser me abençoar, Ele me abençoe. Ele tem que me dar. Porque Ele disse: não, homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, Ele tem que me dar. Ele é meu, Ele é Deus, eu tenho que pedir, Ele tem que me dar. Mas vai chegar uma hora que você vai se apresentar no tribunal de Deus. Aí Ele vai ter que te dar também uma sentença. Então o momento é esse, a hora é essa. Para de pedir a Deus aquilo que Ele sabe que você quer. Para de vir buscar a Deus quando Ele sabe que você está necessitando. A Bíblia diz que é para a gente servir a Deus em espírito e em verdade. Ele conhece as nossas mentiras, Ele conhece as nossas enganações, Ele conhece as nossas manipulações, Ele conhece os nossos pensamentos de escribas. Ele chega a dizer que aqueles homens são como túmulos da época, que eram bem revestidos por fora, bonito, como túmulos de pessoas ricas, mas dentro só tem ossos e restos mortais, podrificados. Era assim que Ele olhava para aqueles homens. Era assim que Jesus via aqueles homens. Como é que Jesus está te vendo nesta noite? Como um sepulcro desta natureza? Então o momento é de mudar. Pastor, eu quero, Deus está aqui para dar, mas Ele quer ver transformação. Quem quer ser transformado por Deus aqui? Primeiro sou eu. Eu quero ser transformado por Deus, como eu disse essa semana. Eu preciso ser transformado por Deus. Porque quando você se tornar uma atalaia nas mãos de Deus, Satanás vai se tornar como água enxurrada na vida de muitas pessoas. Descendo e caindo, descendo e caindo, descendo e caindo, e você ganhando homens e mulheres e almas para o reino dos céus, e a Bíblia se cumprindo sobre a tua vida. Porque tem homens aqui com cadeados nos pés, melhor dizendo, corrente nos pés e com algemas nas mãos, porque não tem deixado Deus trabalhar na tua vida. Deus não chamou só para te abençoar, Deus não chamou só para tirar do cativeiro, Deus chamou para ganhar alma. E enquanto você não despertar disso, sua vida vai ficar igual um bumerangue, indo e voltando, vai ficar subindo e descendo, e você nunca vai conquistar nada. Tudo quanto ganhar vai perder.
Quantos aqui, de repente está tudo bem e desmorona, vem uma notícia, vem um recado, acontece alguma coisa? É permissão de Deus para que você desperte. Cadê o talento que Deus te deu? Cadê a obra, pois, que Ele colocou em tuas mãos? Cansados, fadigados, sonolentos, com o sono da indolência, incapacitados, injustificáveis nas suas incapacitações. Por quê? São homens e mulheres. Estão com o corpo em forma. Homens e mulheres aqui que podem fazer obra para Deus, mas são preguiçosos. Fica um dia na igreja, outro dia fumando maconha, um dia na igreja, outro dia tendo relação com homossexual, um dia na igreja, outro dia bebendo cachaça, um dia na igreja, outro dia comprando fiado e não paga, um dia na igreja, outro dia mentindo, um dia na igreja e outro dia na vagabundagem, está achando que ele é prostituta. Você viu quantos ai ele diz aí? Só nesse texto. E das mesmas pessoas, ai dos escribas e dos fariseus. Quantos ais ele diz aí? Versículo 23. Quantos ais e quantas comparações negativas ele faz em relação daqueles homens? Quantos ais ele está dizendo de você nesta noite? Homens e mulheres que há tempos está esperando que Deus mate um filho, está esperando que Deus tire algum ente querido que ama, está esperando que Deus coloque uma doença terminal para entender que Ele é Deus, está esperando Deus estreitar. Tua vida está ruim como está, tu não sabe como ela pode ficar pior. Foi o que Jesus disse, aquilo que eu preguei essa semana, aquele homem que tinha 38 anos, aleijado: vá, veja o que já está sã, vai e não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Então Deus não chamou você para ficar sentado com essas nádegas nas cadeiras aí, entrancelados como preguiçosos. Tem aqui muitos aqui que não são nem neófitos na fé, já conhece a palavra, mas dá uma de João sem braço, porque não querem. Olha quantos ais tem aqui. Lê lá até o 39º versículo do capítulo 23. Quantos ais ele diz só dos escribas e fariseus? Quantos ais tem dito da sua vida? Ai de você, fulano, que eu tenho chamado ontem, que eu tenho chamado hoje, que eu vou te chamar amanhã. Ai de ciclano, que eu tenho chamado ano passado, já chamei esse ano e quero chamar o ano seguinte. Mas fica brincando com o rapaz de Deus não tem som. Olha o que diz o texto, ó. Jesus estava junto com aqueles homens na sinagoga, ouvindo aqueles altos palestrantes da palavra. E Jesus adverte logo: ó, vocês que estão aqui perto de mim, não se pasmem com isso, ó. Observai, pois, e praticai tudo o que ele vos disser, mas não ande como eles. Não procedam como eles procedem. Você não tem que imitar o homem, não tem que imitar o pastor. Como eu vejo aí na certa igreja, até a mão do camarada que é deficiente, os caras ficam imitando. Pararam, depois começaram a fazer meme. Tem que imitar é a Deus. Aí eles se julgam em dizer: ai, se nós nascêssemos no tempo dos nossos pais, não mataríamos os profetas que nossos pais mataram. Jesus diz: o que é que vocês estão se vangloriando? Foi o pai de vocês que mataram os profetas. O sangue que corre na veia dos que morreram é o mesmo que corre na veia de vocês. Está na hora de mudar, gente. Até quando vai vir para a igreja e ficar com essa cara de maracujá murcho aí, ó? Estou dependendo de Deus, estou querendo algo de Deus. Deus não é otário não, igreja.
quando Deus diz buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, o que você está precisando? Enquanto você, louvado seja Deus, está lá em Mateus 24, se não me fala a memória, 6 em diante, quando você começa a orar, ora a Ele ou com Ele em secreto, que Ele em oculto sabe o que você está precisando e vai te honrar publicamente. Você pensa que é fácil estar aqui? Ontem nós tivemos a reunião de obreiros aqui, não foi, obreiros? É fácil estar aqui, como o irmão orou ali? Você pensa que não fraqueja o pastor, não? Você pensa que o pastor não perde vontade de orar, não? De jejuar, de ser pastor? Pensa que ele não se desgosta, não? Pensa que ele não fica fraco, não? Com essas investidas? Pensa que ele é super-homem o tempo todo, é? A mesma bomba que estoura lá, estoura 10 vezes cá, porque ele procura destruir primeiro a cabeça, para que a casa venha a se esvairir. Então Deus está chamando homens e mulheres aqui, que Ele já chamou, já falou, já repetiu, e Ele disse: eu não vou abrir a boca mais outra vez. Até quando vai reter o teu coração diante de Deus? Vai pôr a tua confiança em você mesmo. Está na hora de mudar esse vocábulo, essa oração micha, mentirosa, michuruca. Deus está querendo ouvir a tua voz, não a voz de Isaías antes de a brasa na língua, mas a voz pós a brasa na língua. Ai de mim, que vivo no meio de povos impuros, e meus lábios também são lábios impuros. Ai de mim, meu Deus. Deus desce com o serafim, põe lá com antenais uma brasa na boca. E Deus está dizendo a crente nesta noite aqui: eu quero você como Isaías 6. Quando eu chamar, dizer: envia-me a mim, eis-me aqui. Eu vim para isso. Eu vim para fazer a obra. Eu vim para fazer a obra. Eu vim para ser justificado por Deus. Para de ficar em cima do muro. Asteroide, Baal não precisa de vocês não, porque ele já tem quem os adore. Exu Caveira não precisa de nós não, porque ele já tem quem o idolatre, quem o adore. Quem precisa de nós somos nós mesmos. Nós precisamos mudar. Para de vir atrás de pão, para de vir atrás de peixe. Venha para a igreja pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer. Para com isso. Engraçado é que nós vimos aí agora essa porcaria com rede social que tem. São tantos pregadores, tanta coisa, um vê do outro e um pega e passa. Engraçado que tantos passam tantas coisas para mim e não vivem. É o que Deus diz, perdão, Jesus diz àquele homem: olha, não faz o que eles fazem não, porque eles pregam o que eles não vivem. E é fácil para eles exortar a multidão, exortar o povo, como para muitos de nós achar um erro no olho de um gravetinho, e não ver a trave que está no teu olho. E vimos direto, e Deus o tempo todo nos exortando e chamando eu e você para um concerto. Culto de libertação é isso. São os ais de Deus para a vida de cada um de nós. Ai de você que tem ouvido a minha palavra e não tem praticado. Ai de você que eu dei autoridade para expulsar demônios e não tem expulsado. Ai de vocês que eu liberei a palavra e não tem apregoado. Ai de vocês que eu derramei sobre vocês a minha justiça e não tem justificado. Parar de vir como um coitado, que aqui não tem nenhum coitado não. Aqui não tem nenhum coitadinho. Aqui tem homens e mulheres chamados por Deus. Então está na hora de a gente começar a ingressar naquilo para que fomos chamados. Faz um teste, igreja. Faz um teste para ver se Deus não vai mudar essa situação. Até quanto vai querer viver nessa miséria aí? Agora tem que se dar. Tem que se doar.
tem que descer, tem que buscar, para que ele possa mudar. Mas não. É o que ele diz àqueles homens letrados, né? Formados. Aí Jesus olha para ele, Jesus não fez faculdade nenhuma. Olha para aí. Olha para aí, quantos crentes cegos, pastor. Olha quantos crentes cegos. Porque conhece, né, Aguinaldo? Sabe, mas ainda assim brinca. Ainda assim fica, sabe? Fica assim como se tivesse acendendo, sabe? Pega isso pra você, acendendo fósforo, tem bomba de combustível. Já tá bomba aí, pega assim. Né, Júnior? Né? Né, Clemério? Né, Lene? Lene? Agora me ouviu. Não é, Lília? Não é, Márcia? Não é, Adriano? Nós ficamos assim. E Deus quer vocês na obra. Pastor, eu não estou na igreja? Não é, malhado? Eu não estou na igreja, pastor. Deus, Ele quer você na obra. Não é na obra física, não. Não é na sinagoga, não é no templo, não. É na obra espiritual. É no trabalhar. É no manusear. É no administrar. É na essência. É no azeite. É no óleo. É na unção. Ele quer isso. Ele diz que tem que, desatar essas correias que estão em teus braços. E essas correntes que estão em teus pés. Não é, seu Antônio? Fácil. Não é, Lani? Não é, Daniel? Olha para o irmão que está ao teu lado. Mas olha, pergunte. O que te falta? Olha lá para dentro lá. Olha, Moisés, aqui. O que te falta? O que te falta? É uma Bíblia? É a espada? O que te falta? É coragem? O que te falta? Determinação? O que te falta? Despertamento? O que te falta nessa noite? Deus está perguntando. Para que façais a minha obra. Sinceridade? O que te falta? Santificação? Espiritualidade? Eu dou. O que te falta? Eu dou. Vem para aqui buscar aquilo que eu posso te dar, não, que eu dou lá em tua casa mesmo. Assim diz o Senhor. Eu dou lá. O que é que diz Mateus 24? Mateus 24, não, Mateus capítulo 6, 6, né? Não é em casa? Entra nos teus aposentos, ora a mim em secreto. Mas se você veio para aqui, e quem está aqui nesta noite, tem homens e mulheres aqui que Deus está dizendo, está na hora de trabalhar. Está na hora de acordar. Então o que te falta? Ele está dizendo nesta noite, eu te dou. Eu te dou nesta noite, basta que você queira. Fica de pé em nome de Jesus.